Olá, bom dia, queridos alunos e alunas. Tudo bom com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Para não perder muito tempo, já vamos começando o exercício. O conteúdo da nossa aula de hoje é sobre Word Art. Word Art, para quem quiser acompanhar na apostila, fica na página 111 e a aula é a aula 26. Então, começando com alguma explicação primeiro sobre o que é, sobre como funciona o Word Art. Word Art é um recurso que permite inserir objetos de texto artístico com diversos formatos e que podem ter suas cores, linhas e tamanhos alterados. Word Art é um recurso para adicionar efeitos especiais de texto em um documento do Microsoft Office no computador. É possível distorcer e esticar textos usando forma pré-definida ou criando uma fonte personalizada para usar essa fonte como, por exemplo, uma decoração. Também é simples dar ênfase em um documento, certo? Para criar um Word Art, então, começando na forma prática do conteúdo da apostila, serve para criar um texto em forma de desenho, que você pode alterar o tamanho tanto do texto como, por exemplo, ele como desenho mesmo. Então, assim como uma imagem, uma figura, uma forma, um desenho, ou o que for que a gente vai inserir, está inserindo dentro do nosso documento do Word, trazendo de fora para o Word, que não seja a própria digitação, a própria edição de texto mesmo, a gente inclui na aba aqui inserir. E tudo que a gente vai estar inserindo, a gente tem uma guia nova de formatação dessa inserção. Por exemplo, antes de começar com o Word Art, eu vou inserir uma imagem aqui, para a gente estar mexendo com a imagem dentro da Word Art. E a gente usa os efeitos do Word Art dentro de imagens também. Os arquivos aqui. Então, como a imagem, quando a gente insere dentro do documento, ela é fixa, a gente não consegue estar mexendo ela para nenhum lugar, a gente tem que sempre vir aqui, como eu já falei em outras aulas, em posição e com disposição do texto. Qualquer lugar que a gente está colocando ela no documento aqui como posição, ela vai habilitar movimentação livre. Coloquei em qualquer lugar, agora, olha só. Agora ela se movimenta de acordo com o que a gente necessitar. Vou colocar mais um cantinho, aumentar. Vou vir aqui em layout de página, tirar a seleção da imagem primeiro, né? Senão não habilita. Margens estreitas, só para aumentar a nossa área de edição aqui. Certo? Então, quando a gente insere alguma coisa para dentro do nosso documento, aqui, além das guias que já existem, tem, quando a gente seleciona essa inserção, abre a guia Formatar. A gente tem aqui as opções, os recursos de formatação de uma imagem. Só que efeitos de imagem e borda de imagem vem junto do Word Art. Vamos adicionar um Word Art. A gente tem um recurso aqui de efeito de texto, que é um atalho, e é um atalho simples, um recurso simples adicionado na escrita apenas. Está aqui embaixo o nosso cursor, deixa eu dar mais um Enter. Vamos começar a digitar alguma coisinha. Eu vou selecionar esse preenchimento de Word Art. Então a gente tem aqui um texto digitado, só que a gente não consegue estar deslocando ele para nenhum lugar. É fixo.
É apenas um texto digitado com um efeito adicionado semelhante aos efeitos do WordArt. Se a gente quiser trabalhar com o WordArt, a gente vai ter que vir em inserir WordArt aqui. E daí sim, ó, vou usar o mesmo efeito que teve aqui. Esse efeito foi apenas aplicado na escrita e o que digitar ele vai aparecer com efeito, mas a gente não vai conseguir fazer edição por ser apenas texto. Esse recurso aqui a gente consegue, então, tá adicionando texto e como ele vem numa caixa de texto mesmo, a gente consegue modificar e arrastar e deslocar para esse texto para onde a gente ter a necessidade. Então, deixa eu escrever aqui agora. Aula de informática. Jump. Beleza? E se eu clicar fora, toda vez que eu clicar em cima dele, ele vai habilitar a edição novamente. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui eu vou diminuir um pouquinho a letra. Vou colocar uns 32, pegar para 28. Ele segue um parâmetro. Beleza. Dá um clique, ficar com a linha lisa e arrastar aqui para cima. Eu vou diminuir um pouquinho mais para poder caber aqui no lado. Certo? Então, essa é a diferença de aplicar na escrita o efeito de texto, que é o efeito do WordArt, ou inserir um WordArt, é que o texto a gente não conseguiria trazer de cima para cima da imagem. O WordArt, como a gente consegue já selecionar ele e arrastar para onde precisar, para onde tiver necessidade, a gente consegue estar trazendo para em cima da imagem, por exemplo. Certo? Vou selecionar aqui, vou vir aqui em formatar, e a gente tem dois tipos de formatação aqui disponíveis. A gente tem aqui a formatação de forma, e isso aqui no cantinho, quase escondidinho, é a formatação do texto. A gente tem a formatação da borda e do fundo da caixa de texto aqui, que fica em volta atrás da escrita, fica no preenchimento. E a gente tem então aqui o contorno, o preenchimento e o efeito do texto em si, que a gente consegue mexer com a escrita. Então, vamos aplicar alguns efeitos, alguma coisinha para poder deixar com efeito essa nossa imagem aqui, como se fosse um cartão da aula. Essa letra aqui, esse efeito eu não gosto muito. Eu acho mais legal esse outro aqui. Vou alterar. A gente pode selecionar todo o texto e alterar quando a gente tiver vontade, quando a gente precisar, quando a gente quiser. Só deixar o mouse em cima do texto, a gente tem uma pré-visualização de como vai ficar o nosso texto com o efeito aplicado. Quando ele some, assim, a escrita, é porque o formato da fonte aumentou um pouquinho e a caixa de texto não é grande o suficiente. Vou colocar aqui para baixo, só para poder aparecer aqui embaixo a palavra. Vou aplicar isso aqui. Beleza? Vou diminuir um pouquinho mais. Página inicial, então, para poder alterar a formatação da fonte da nossa escrita. Um pouquinho mais. Ele está centralizado. Então, o que a gente diminui, ele vai diminuir dos dois lados igualmente. Tá? Demais. Aqui. Beleza. A gente tem uma fonte que mais ou menos combina, então, com a nossa imagem de fundo. Então, eu vou selecionar tudo isso aqui. Vou vir aqui na aba Formatar. Colocar um efeito de fundo primeiramente. Preenchimento de forma. Colocar o mouse em cima. Ele vai mostrar como é que vai ficar o nosso preenchimento. São cores sólidas. Contorno de forma, o mesmo esquema. Deixo o mouse em cima. E ele vai mostrar como é que vai ficar a nossa alteração da nossa formatação.
Tem as espessuras, que mostra como é que vai ficar o tamanho do nosso contorno. E os estilos de traço, que tem estilos diferentes de contorno. Por enquanto, do fundo não vou fazer alteração nenhuma, vou fazer só da escrita. Então, aqui, efeitos de forma, contorno de forma, preenchimento de forma, depois vou mostrar como é que funciona o efeito de forma também. É aplicado no fundo, e aqui no cantinho, onde está escondidinho, não tem escrita, então é o preenchimento de texto, contorno de texto e efeitos de texto, do texto em si. Então, a cor do texto a gente pode alterar, só que isso aqui são cores sólidas, né? Também são cores inteiras. A nossa escrita, vou dar um zoom aqui. Ela é dividida em duas cores. Então, é um efeito diferente já que eu vou explicar como fazer e como montar essa forma aqui de word art. Selecionar tudo, deixar o preenchimento como está. Então, para não alterar a cor, já que ela está dividida em duas, contorno deixa assim também. Vamos aplicar apenas o efeito de texto. A gente pode estar colocando uma sombra. Ele traz uma pré-visualização, muda pouca coisa porque a sombra está pequena, mas dá para sentir, dá para ver alterando o texto. A sombra com lados diferentes. Sombra de perspectiva e outros efeitos. Reflexo vai estar refletindo a nossa escrita. Ó. Espaçamento diferente com o tamanho de reflexo diferente. Está cortando porque a nossa caixa de texto não está com tamanho suficiente para poder mostrar todo o efeito aqui. Então, vamos aumentar um pouquinho aqui, selecionar tudo de novo, vir aqui em reflexo, vir nesse último. Agora aparece tudo porque a caixa de texto tem o tamanho suficiente para poder estar mostrando todo o efeito pré-visualizado. O brilho, então, é como se fosse uma sombra de fundo com uma ênfase no brilho. A gente pode alterar as cores, a gente pode colocar opções de brilho, alterar o ofuscamento do brilho, a quantidade do brilho e tudo mais. O Bisel, então, que é a forma em 3D do preenchimento. Ele fica um pouco arredondado, ele fica mais quadriculado, ele fica com uma forma alterada. Vou colocar esse primeiro aqui, que é mais arredondado. Vem aqui em forma, rotação 3D. Esse daqui não. Aqui. Dá para ver a perspectiva da letra sendo usada em si. Vou aumentar um pouquinho. Vai ficar pro fundo igual aqui, ó. O mais interessante é que dá para aplicar esses efeitos de word art tanto no texto, quanto na caixa de fundo, na caixa de texto, quanto também na imagem. Isso. Então, a gente consegue também estar aplicando os efeitos na imagem.
Então, a gente clica na imagem, vem formatar também. O formatar é um pouquinho diferente as opções de recursos da imagem do que no texto. Mas aqui, ó, efeitos de imagem, é basicamente os mesmos efeitos que tem para a gente aplicar no WordArt, na escrita, no texto. Então, esse mesmo bisel aqui, o efeito círculo, que a gente aplicou na escrita, aplica na imagem, e olha só a borda da imagem, como ela está. Certo? Eu vou montar esse efeito de WordArt que a gente está vendo aqui, pré-definido, dessa forma, a partir de outro tipo de recurso do WordArt, para ver que é pré-definido, mas todos os WordArt que tem disponíveis aqui, todos eles a gente consegue montar a partir do zero. Deixa eu vir aqui em inserir. WordArt, vou escolher esse daqui. Ele é só a borda. Parece que o preenchimento dele é branco, né? Que a cor dele é branco, mas ele é sem preenchimento. Ele não tem fundo. Então, o que colocar dentro da imagem aqui vai ficar agora com o fundo preto, porque ele não tem fundo, não tem preenchimento. Ele é só o contorno mesmo. Beleza? Então, para começar, deixa eu inserir aqui o WordArt aqui para poder me basear. E beleza. Dá mais um zoom. Selecionar tudo, primeira coisa que vamos alterar, ó, ele está com um contorno vermelho e está com uma sombra bem leve de fundo. Esse daqui, a aula de informática, esse daqui em preto com um tom de cinza em cima, e ele está com um contorno branco, dividido em duas cores, e com um brilho bem leve no fundo. Então eu vou selecionar tudo isso aqui, primeira coisa vai ser alterar o contorno. Contorno branco. Ok? E o preenchimento, opa, aqui, preenchimento de texto, preenchimento vai ser preto. Vou colocar aqui. Mas ainda está diferente. O preenchimento de baixo é preto e de cima é cinza. Dá para ver que está diferente. Eu vou tirar a sombra, vir aqui em efeito de texto, sombra sem sombra, vou colocar um brilho. Efeitos, brilho, vou ter que escolher um brilho bem leve de qualquer cor para poder estar fazendo a alteração. Adicionei o brilho, vou voltar em brilho e opções de brilho. Aqui a gente tem as opções de todos os efeitos, algumas opções para a gente estar trabalhando em cima dele. Cor preto, tamanho, diminui um pouquinho o tamanho. Tamanho 2, transparência. A transparência vai ficar mais escuro ou menos escuro, até sumir. Então eu vou deixar aqui nos 60%. Grande, ok. Fechar, beleza. Começando a tomar forma. Agora a gente tem que dividir ele em duas cores. Então vou selecionar tudo. Vou vir aqui em preenchimento. Deixa eu colocar do preto. Vou vir aqui em gradiente. E em mais gradações. Gradiente, então, é aquele efeito que ele começa numa cor e ele vai se misturando até se transformar em outra cor. Só que a gente pode estar dividindo ela numa cor fixa até um tanto e depois em outra cor. Que é o que a gente vai fazer. Vai dividir em duas cores agora.
A gente vem aqui, então, preenchimento de texto, gradiente, mais gradações. Vemos aqui mais gradações. Aqui está em preenchimento sólido, porque a gente colocou uma cor só. A gente vai selecionar aqui, ó, preenchimento de gradiente. Clicamos aqui em preenchimento de gradiente, ele vai alterar as cores. Primeira cor aqui embaixo, essa parte da direita vai ser a parte de baixo, a parte da esquerda, a parte de cima. Vou colocar tom de preto. E esse daqui, preto também. Agora ele ficou misturado, ó. Ele tá, deixa eu fechar aqui, beleza? Ele começou preto e foi clareando para cinza. Aqui não, aqui no original, da pré-definição dessa forma aqui de word art, ele está bem dividido. Vamos selecionar tudo então, voltar lá, preenchimento de texto, gradiente, mais gradações. Aqui é um cinza. Que cinza aqui é esse daqui, e a gente vai puxar essa bandeira aqui, essa flag, até o mais perto possível do limite aqui. Notem que quando eu mexo aqui, olha só, o tom de cinza vai alterando na forma já ali, ó. Deixou em 49%. A linha aqui está mais ou menos, vamos usar o F aqui para se basear. A linha de divisão está um pouquinho acima do limite aqui da perninha do F. Igual aqui. Vou dar um fechar, tirar a seleção para ver como ficou. E vou lá. É esse tom mesmo. É isso aí. A gente criou o word art, o pré-definido, exatamente igual, só que manual desde o zero. Então, todos os word art que tem aqui de pré-definição, a gente consegue montar a partir do zero e fazer a forma a partir do zero. Beleza? Bacana? Então, só lembrando que a gente fez tudo. Primeiro, a gente alterou o contorno, colocamos o contorno branco para poder ficar igual esse aqui. A gente alterou, tirou a sombra que tinha e a gente colocou um brilho, e a gente fez nas opções de brilho, a gente alterou a cor do brilho e a intensidade do brilho. Daí a gente veio em preenchimento, a gente colocou o fundo preto, daí depois em gradiente e alteramos em mais gradações a divisão das cores. Lembrando, vou até mostrar aqui de novo. A gente tem as bandeiras, dá para adicionar bandeira ou dividir bandeira, a gente pode criar mais cores. Aqui, se eu quiser colocar um branco no meio, consigo. Ó. Olha a palavra aula ali, como ela vai se modificando. Vou ficar mais perto do meio aqui. Ele trabalha com linha, em linhas, mais grossa, mais fina, dependendo de como você vai sobrepor, né, de acordo com o teu espaçamento aqui, a disposição das cores. A gente consegue montar coisas bem diferentes com os recursos disponíveis no Word. Beleza? Eu vou apagar isso daqui. Vou utilizar isso daqui e vamos trabalhar com o fundo agora, com o preenchimento da caixa de texto. A gente vem, então, nessas opções aqui. Antes a gente estava mexendo com essas daqui. Esse daqui é da escrita. E esse daqui é do fundo, do preenchimento da caixa de texto. Então, preenchimento de forma. Consigo estar adicionando cores sólidas. Ou eu posso fazer com cores gradientes também. Tem textura também que a gente pode estar adicionando. Só que a textura não é muito legal. A qualidade da imagem não é muito boa. Então, gradiente, mais gradações, preenchimento de gradiente. Vamos colocar, ele já trouxe aqui o que a gente estava utilizando antes. Eu vou excluir aqui uma bandeirinha, a última que eu tinha adicionado. Trazer mais para o meio. Aqui e aqui. E vou tirar essa cor, colocar um cinza mais escuro e vindo para um preto.
A gente pode mexer com o brilho da imagem. Quanto mais brilho, ele vai puxando para o branco. Ele alterou aqui para branco. Menos 100, preto. Deixar um brilho em 30%. Transparência, então. Ele não transforma na cor branca, ele vai deixando transparente mesmo. E o fundo do documento aqui é branco, ele vai ficar branco. Se eu tivesse pintado o fundo do documento inteiro de alguma outra cor, aqui ia estar aparecendo aquela cor que eu teria adicionado. Deixa sem transparência. Vou colocar uns tons de cinza aqui, para dar mais ênfase na escrita. Linear. Direção, a gente pode estar alterando a direção. Ela está mais claro em cima e mais escuro embaixo, então ele está fazendo uma linha reta de descida. A gente pode fazer o contrário, fazer de lado, ó, mais escuro na direita, ficando claro na esquerda. Começando no canto superior esquerdo e ficando claro no canto inferior direito, na diagonal, entre outras opções. Vou deixar assim. Ok, fechar, beleza. A gente só aplicou até agora o fundo de preenchimento, duas cores em gradiente. A gente vai alterar o efeito da forma. Deixa eu ver qual obsério vamos utilizar. Esse daqui, ele fica com a letra mais arredondada. Quando a gente seleciona dentro do texto, ele volta para a forma original. Quando a gente seleciona fora do texto, ele aplica os efeitos. Cliquei dentro, tirou. Cliquei fora, adicionou. Para a gente ver como é que é a forma original e ver o que mais a gente pode estar alterando. E quando clica fora, para ver como é que está ficando a nossa arte aqui. Então, vou selecionar a caixa de texto. Linha lisa quer dizer que eu selecionei só a caixa. Quando eu estou com a linha pontilhada aqui, quer dizer que eu estou selecionando a escrita. Clicar de novo em cima do pontilhado, estou selecionando apenas a caixa do preenchimento. Efeitos de forma. Tem aqui as pré-definições, já tem meio pronto algumas coisas alteradas. Normalmente, quando a gente adiciona uma pré-definição, a escrita ela acompanha. Então, tanto na posição quanto na formatação. Isso aqui é uns efeitos que vem pronto já. Ó. Vou dar um Ctrl Z agora para voltar ao efeito aplicado. E vamos trabalhar só com, voltar em formatar, efeitos de forma. Forma, então, é o fundo, a caixa de texto. Sombra é leve, mas ele traz um efeito de sombra, a gente pode alterar. Vamos colocar um efeito de sombra, tá mais claro para cá e mais escuro para cá, como se estivesse pegando luz aqui e sombra aqui em cima. Então, vamos, efeitos de forma, sombra. Ó, aqui dá para ver, ó, sombra no lado direito embaixo, sombra só embaixo, sombra lado esquerdo embaixo, lado direito em cima, e é esse aqui que a gente vai estar utilizando. Não, só no lado direito, atrás, só no lado esquerdo, aqui sim, direito e em cima, que é o que a gente vai utilizar, só em cima, esquerdo ou em cima. Vou colocar aqui, ó, direito, lado direito em cima, tem sombra, dá para ver aplicado aqui, é pequena,
Mas a gente pode alterar e a gente vai alterar. Então, vem em sombra, opções de sombra, transparência. Vamos tirar um pouquinho da transparência, ó. Vai ficar bem escuro ou sumir. Deixar um pouquinho menos de transparência para dar uma sombra mais forte. Tamanho. Aumentar um pouquinho o tamanho. Opa, mexe demais. E 101%, um pouco maior. Desfoque. Aqui ele vai deixar mais desfocado ou menos. Ele fica sólido, ó, com a linha reta, sem o desfoque. E com o desfoque ele vai ficando cada vez mais esfumaciado. Deixar não com muito desfoque, para ele não parecer uma sombra muito dispersa. Assim tá bom. Vou trabalhar um pouquinho com o ângulo. Distância, vamos adicionar mais um ponto de distância. Mais alguns pontos. Ok, tá bom assim? Fechar. Agora a gente tem uma sombra mais forte, mais detalhada, mais aparecendo melhor. E a gente ainda está com a caixa de texto sem efeito em si. Vamos ir em formatar de novo. Efeito de forma. Vamos adicionar um bisel. Esse daqui é muito quadrado. Esse aqui tem ele afunda, como se fosse um quadro. Esse aqui dá um destaque. Arredondado, como o primeiro, só que com uma borda maior. Quadriculado. Um fundo. Esse daqui é interessante. Esse aqui é legal também. Aqui. Vamos deixar esse primeiro aqui. Efeitos de forma, vamos voltar aqui em Bisel, opção 3D. E a gente pode estar alterando, ó, a largura das bordas. Deixar bem largo. Ou a altura. Essa é a largura da parte inferior. Deixando 6 pontos, tudo. E a altura da parte inferior. Profundidade, cor. Esse aqui não vai aparecer. Não tem um contorno. Está com em 0 pontos para não aparecer, porque a gente vai deixar só a cor do fundo aparecendo. A gente pode alterar a luminosidade do nosso efeito. Vou fechar, vou dar um Ctrl V para voltar. Aqui. Deixar desse estilo. Então a gente tem um quadro, uma moldura com efeito aplicado, com a nossa fonte aqui alterada na escrita e uma sombra no quadro. Esse então é o efeito artístico do Word Art que a gente consegue estar aplicando no conteúdo do nosso texto, da nossa escrita, no documento do Word, para dar uma ênfase, para deixar com destaque na nossa escrita. Certo? O que precisar fazer, a gente consegue. A Word até que traz bastante recurso para a gente estar trabalhando em cima da escrita em forma de desenho. E é bem interessante, são efeitos bem interessantes que a gente consegue estar adicionando. Perspectiva. Aqui, o nosso quadro. Bacana, interessante. Vou fazer 2 exercícios rapidinho da apostila que tem na página 113, para vocês terem uma ideia de como é a montagem ali do
do word art nessas palavras. Vou começar aqui, deixa eu só ver se eu vou estar acertando aqui. Primeiro essa escrita aqui, ó. Windows, tá ao contrário, eu sei, mas consegue ver. Ele está em um quadro, um fundo meio transparente, lá com perspectiva, e efeito só no fundo e não na escrita. Então, vir aqui, inserir, word art. É esse aqui o efeito do texto utilizado. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Vamos trazer para a área em branco. A palavra escrita é Windows. Maiúsculo. Windows. Posso tirar um pouquinho aqui da parte de baixo, porque esse aqui vai ser o limite do preenchimento de fundo. A única coisa diferente mesmo é que a escrita está com uma cor um pouquinho mais forte, mais escura. Então a gente vem aqui em preenchimento. Mais gradações, que ela tem gradiente. Essa parte aqui vamos colocar um cinza um pouco mais escuro. Esse daqui a gente pode eliminar. Ok, fechar. Coloquei essa daqui, que é a parte principal, com a principal um pouco mais escura. Excluí uma flag branca, para tirar o tanto de branco que tinha em cima. E essa daqui eu coloquei um cinzinha para não quebrar tanto o cinza principal. Fechar, beleza, está um pouco mais escuro. E agora a gente vai adicionar o preenchimento de fundo. Aqui em efeitos de forma tem pré-definição. Esse que eu mostrei em si, ele já tem pré-definido com essa opção. Clicamos aqui. Aqui, deixa eu mostrar de novo. Igualzinho do exercício da apostila. Então, mais um para encerrar a nossa parte do conteúdo e partir para os exercícios. Vou fazer aqui, ó, Microsoft Office. Microsoft Office. Então, inserir. Word Art. É o mesmo efeito, só que também mais escuro. Microsoft Office. Tirar um pouquinho do quadro. Mais um pouquinho. Selecionar todo o texto. Vamos vir aqui em preenchimento de texto, gradiente, mais gradações. Excluir essa bandeira de novo. Colocar isso aqui um pouquinho mais escuro. Colocar isso aqui um pouquinho mais escuro. Fechar, beleza. Na apostila, se vocês forem ver, lá na página 113, a parte em branco de baixo é menor. Então a gente vai arrastar aqui, vai voltar lá em gradiente. Mais gradações. Esse branco que a gente vai arrastar mais para o fundo aqui. Para deixar só essa parte do final aqui em branco. Vou deixar um pouquinho mais de espaço. Isso aqui um pouquinho para baixo para diminuir um pouco a mistura. E aqui, fechar, beleza. Igualzinho lá da apostila. A gente vai adicionar então um fundo, tá? Um fundo cinza. A gente vem em preenchimento de forma. Colocar um cinza clarinho, assim, para manter o destaque na escrita. A escrita está com borda, agora que eu vi, está com uma borda mais grossa. A gente vem aqui em contorno de texto. Colocar um contorno em cinza aqui e o contorno um pouquinho mais espesso. Aqui. Beleza, agora está igualzinho. E vamos trabalhar com o efeito da forma do fundo. Então, efeitos de forma. A gente vai ter aqui em Bezel, que é a parte 3D do efeito. E esse mais quadriculado. Selecionar, beleza, ok. A gente tem aqui, ó, da apostila, igualzinho o que foi feito no exercício. Beleza, pessoal? Da parte do conteúdo da aula gravada, seria isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado de aprender esses recursos novos que
o WordArt oferece para nós. Para quem ainda tiver dúvida, eu vou estar online no WhatsApp, pode me mandar mensagem à vontade, não tem problema, eu vou estar ajudando vocês no que vocês precisarem. E do conteúdo seria isso. Espero vocês para a próxima aula. Muito obrigado pela presença de vocês e até mais.